A pequena figura da visitante entrou silenciosamente na casa, em completo silêncio. Aer viu Pure sentada ereta, com o rosto calmo, sem demonstrar emoção. No instante em que percebeu sua chegada, ela a olhou nos olhos, sem hesitar, sem desviar o olhar. Aquele olhar por si só dizia a Aer que sua ex, agora possivelmente iniciando algo com sua amiga e irmã mais próxima, já estava preparada para aquela conversa. Algumas pessoas ainda têm tempo para se preparar mental e fisicamente, mas Aer não teve essa chance. Vocês duas estão felizes juntas? Sua voz tremeu ao perguntar, e a visão começou a embaçar com as lágrimas. Suas mãos pequenas, descansando ao lado do corpo, fecharam-se lentamente em punhos. Puri viu tudo, os movimentos sutis, a raiva fervendo sob a superfície. Ela sentiu aquilo com força. Air raramente deixava as emoções transparecerem. Sempre composta, equilibrada, mantinha seus sentimentos sob controle. Até agora. Bem ali, naquele momento, estava mostrando mais do que nunca. Puri compreendia a frustração e a dor que Air carregava. Se ela estivesse no lugar de Air, alguém que nem sempre procurava justificar tudo como ela fazia, talvez tivesse reagido de maneira ainda mais emocional. Lembrou-se do tempo em que foi deixada para trás, quando implorou, em meio às lágrimas, para que Air não a deixasse. Ela atacou tudo naquela época, ressentindo-se de todos e de tudo que havia desempenhado um papel no fim do relacionamento. Reclamou que Air pensava apenas em um futuro distante, enquanto destruía o presente. Com tudo acontecendo agora, não era surpreendente que Air não conseguisse conter suas emoções. E não importa o que Pure dissesse ou fizesse a partir daquele instante, estava pronta para aceitar tudo, assim como Air um dia aceitou, sem reclamar. Sinto muito. Você realmente ama Loft? Então, o que eu devo fazer? Air percebeu que não era forte o suficiente para ver as duas apaixonadas. Não conseguia ser feliz por alguém que conhecia tão bem. Só de olhar para os rostos delas, sentia dor. O pensamento de um relacionamento secreto e íntimo entre elas, às escondidas, fez as lágrimas rolarem com ainda mais força. O que eu devo fazer agora? Sinto muito por deixar isso acontecer. Sinto muito por ter me aprofundado demais, a ponto de não conseguir mais consertar. Puri nunca quis se apaixonar por Loft. No início, tudo o que ela queria era conforto, físico e emocional ao lado dela. Você não me ama mais. Você não esperou por mim. Mas eu nunca culpei ninguém além de mim mesma. Foi minha culpa desde o começo por não ter escolhido você. Deixei nosso relacionamento definhar, deixei você com desgosto e decepção por anos. Mas o relacionamento com Loft era algo que realmente precisava acontecer? Não poderia ter sido outra pessoa? Sua voz rouca se espalhava com emoção profunda. Algumas frases se quebravam, como se a força faltasse, mas ela se obrigava a continuar, mesmo em meio à dor. Por ser Loft, dói mais do que se fosse qualquer outra pessoa. Se não fosse ela, talvez você ainda estivesse esperando exatamente onde estava. Ela parou, sem saber como continuar. Seu coração permanecia preso ao passado, vendo a pessoa que amava ao lado de outra. Ela sempre esteve por perto, sempre ali. Às vezes permitida a se aproximar quando a outra deixava. Mas não tinha o direito de tocar ou demonstrar amor da forma como realmente queria. Era esse o lugar onde Pure sempre esteve, do lado de fora, esperando em silêncio. A razão pela qual eu não esperei mais foi sua irmã mais nova. É por isso que me sinto tão culpada, tão atormentada. Mas honestamente, agora não posso mais amar ninguém além dela. Assim que disse isso, as lágrimas que ela havia tentado segurar finalmente escorreram por suas bochechas. Não era como se não estivesse arrependida. Se alguém quisesse culpá-las por terem começado aquilo, estariam certos, porque era a verdade. Mas a verdade que Pure precisava admitir era que nunca esperou se apaixonar por Loft. Não fazia ideia de que as coisas acabariam assim, tão rápido. Tudo o que posso fazer agora é continuar me perguntando: por que você fez isso comigo? É normal fazer perguntas, disse baixinho. Quando alguém se machuca, sua mente automaticamente procura explicações. Alguma razão que torne a dor mais suportável. O que Air passou foi cruel, especialmente para alguém que, além de amante, havia sido uma irmã verdadeiramente gentil. Assim como você costumava me perguntar, repetidamente, por que eu não escolhi você naquela época? Eu sei que você tinha seus motivos, Pierre, mas, ainda assim, doía. Quanto às suas perguntas, por que isso aconteceu? Por que tinha que ser ela? Eu não tenho uma boa resposta.
Desde o começo, nunca houve razões verdadeiras para eu e Loft nos aproximarmos. Nada lógico nos sustentava. Nem amor, nem razão. Apenas conforto. E a felicidade temporária que vinha de estar perto de alguém. Quando você estava com ela, você pensava em mim? A voz de Air era tão suave que quase não se ouvia. Mas, como não estavam sentadas longe uma da outra, Puri entendeu perfeitamente. Eu sabia que isso te machucaria, Pear, mas naquele tempo eu estava feliz. Tão feliz que esqueci de tudo, até dos seus sentimentos, disse Pure, abaixando a cabeça enquanto as lágrimas caíam sobre o colo. Seus ombros pequenos tremiam visivelmente. A cena era o suficiente para fazer qualquer um que assistisse sentir dor no coração. Air não queria ver Pure chorar. Assim como aquela garota bonita e delicada havia dito, certa vez, que também não suportava vê-la chorando. As palavras de Puri, que ficou tão feliz a ponto de esquecer que Air existia, doeram profundamente. Fizeram Air perceber por quanto tempo havia deixado Puri se afogar na tristeza. Quando alguém novo apareceu e deu o que ela não pôde oferecer, era compreensível que o coração de Pure vacilasse, até ficar longe demais para voltar. Air queria entender toda a complexidade e sensibilidade desses sentimentos. Mas naquele momento, ela não tinha forças. Não conseguia mais ter empatia. Apenas continuar viva e funcionando já parecia difícil demais. Ela não podia mais fingir ser a pessoa razoável que costumava ser. O que Loft e Puri fizeram a machucou profundamente. Só de pensar que foi ela quem as apresentou, quem as aproximou, doía além das palavras. E ao lembrar que o quarto de Pure, um lugar que sempre respeitou, havia se tornado um espaço íntimo entre as duas. Ela não pôde conter as lágrimas. Ayer sempre respeitou os limites entre ela e Puri. Mas Loft transformou aquele espaço em um lugar de prazer descuidado, ignorando completamente os sentimentos de todos. Ela queria gritar com as duas, pelo que fizeram, pela crueldade de tudo aquilo, mas não conseguia dizer nada em voz alta. No fundo, sabia que também não era completamente inocente. Então vá em frente. E seja feliz. Não há mais necessidade de se preocupar com nada. Nossa história terminou no momento em que você disse que amava outra pessoa. Quanto ao relacionamento entre mim e Loft, acabou a partir de hoje. Sinto muito, não posso desejar que o amor de vocês dure. Sinto muito por não conseguir ver vocês duas como um casal. E me desculpe, não posso ficar feliz por vocês. Tudo bem se você estiver com raiva, Pear. Eu entendo, respondeu Puri. Ela não esperava mais parabéns ou gentilezas. Não queria mais nada da pessoa diante de si. E nunca pediria a Air para agir como a irmã atenciosa que um dia prometeu ser. A culpa que você tem que carregar, só de pensar nisso já dói. Não é algo fácil de superar. Mas com o tempo, tudo desaparece, inclusive a raiva e a tristeza. Air conhecia bem esse tipo de culpa. Ter escolhido deixar Puri, mesmo quando ela implorou para que ficasse, ainda doía até hoje. E da mesma forma, Puri provavelmente também se sentia quebrada. Seu comportamento, agora e antes, deixava claro o quanto ela havia se magoado com tudo o que aconteceu. Sinto muito, sussurrou Puri. Na verdade, nenhuma de vocês fez nada de errado. Já tínhamos terminado. Você tem o direito de amar quem quiser. Mas o que dói agora não é sobre certo ou errado, é sobre sentimentos. Eu só quero que você entenda isso. Eu entendo, disse Pure, acenando levemente. Um dia eu disse que sempre seria sua irmã mais velha, mas não posso mais cumprir isso. Mesmo que tudo tenha acabado, eu prometi que sempre cuidaria e amaria você. Talvez esse papel fosse adequado para alguém como eu. Mas agora, só de olhar para você, já é difícil demais. Cumprir essa promessa não é tão simples quanto eu imaginava. Eu não sou alguém sobre-humano, capaz de permanecer gentil enquanto está dilacerada por dentro. Ayer precisava dizer aquilo para que Pure soubesse que ela não fazia mais parte de seu mundo. Eu entendo. Vamos encerrar aqui. Diga àquela garota que não tenho mais nada a dizer a ela. Se alguém tinha que suportar a raiva, definitivamente era Loft. Não havia mais razão para falarem novamente. O vínculo entre elas, que durou anos, estava completamente rompido. E, por favor, não chore. Nem se sinta culpada por muito tempo. Mesmo que não suportasse ver Pure feliz com Loft, também não queria que sua irmã sofresse demais. Sinto muito por deixá-la triste, Pierre, mas também sinto muito se acabar machucando Loft. Me machucar pode ser melhor do que machucar Loft, certo? Se você a ama tanto, então vá em frente e ame-a. Eu realmente espero que você seja extremamente feliz.
muito em breve. Em uma grande cadeira na sala, alguém estava sentado com os olhos fechados, reclinada, completamente exausta. Pela primeira vez, Loft sentiu que a casa que tanto amava havia se tornado inabitável. Agora que Pure e Air estavam conversando ali naquele espaço, finalmente sentiu que não pertencia mais. Afastar-se das duas era a única forma de aliviar o peso em seu peito, causado tanto por elas quanto por si mesma. Como aquela conversa terminaria? Loft ainda não sabia. Mesmo alguém que foi escolhida, como ela, não podia ter certeza. O novo status que havia recebido há poucos dias podia desaparecer num instante. A essa altura, tudo era possível. E se mudasse, tudo que ela poderia fazer era aceitar. A partir de agora, qualquer que fosse a decisão de Pure, qualquer direção que escolhesse para o relacionamento das duas, Loft estava pronta para aceitar. A felicidade dela era o que importava. Mesmo que Pure tivesse ignorado Air como se ela não existisse, não havia nada que Loft pudesse dizer contra isso. Um dia, Loft amou e respeitou Air como futura cunhada. Isso era verdade. Um dia, ela foi aquela garotinha doce aos olhos de Air. Isso também era verdade. Mas esse vínculo, fosse o que fosse, havia desaparecido agora. E Loft entendia claramente que uma ruptura completa entre as duas era inevitável. Depois que terminassem de conversar, se alguém tivesse que se machucar desta vez, que fosse ela. Se o amor tivesse que causar dor, que a dor viesse apenas do amor de Puri. Se tudo realmente tivesse que acabar, Loft só esperava que a decisão final viesse de Puri, cuidadosamente pensada, considerada e inteiramente dela.